prazer estar aqui com as irmãs que clamam pelos seus filhos, esse grupo maravilhoso, das mães que clamam pelos filhos. Estamos dando continuidade ao curso bíblico Profecias para o Tempo do Fim, no qual estamos estudando sobre o livro de Daniel. E estamos ainda na parte histórica do livro, depois entraremos na parte profética, no qual foi explicado que o livro tem essas duas partes, a parte histórica e a parte profética. E hoje nós iremos estudar a respeito de uma fera solta em Babilônia. Iremos aprender que fera foi essa que foi solta, o que aconteceu na vida deste homem. Bem, gente, nos estudos passados, nós falamos a respeito de um Deus todo-poderoso que se manifestou entre o seu povo, ali nas pessoas que o serviam, e ali fizeram grandes maravilhas, e assim deixaram um grande testemunho, principalmente em Babilônia. O rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele invade Jerusalém, sitia aquela cidade. Com o tempo ele destrói as muralhas, destrói o templo que foi construído por Salomão, e ele leva muitos e muitos cativos, muitos escravos para a Babilônia. E entre eles leva Daniel, seus 3 amigos, e assim, ali na Babilônia, aqueles homens, mesmo eles vivendo em terra pagã, eles passam ali a testemunharem do amor de Deus. Nós aprendemos que no capítulo 2, quando o rei teve aquele sonho, ninguém conseguiu interpretá-lo, mas teve alguém que era ungido pelo Senhor, que conseguiu assim interpretar o sonho do rei Nabucodonosor. Aquele rei ele fica maravilhado. Depois aprendemos que mesmo assim, diante das bênçãos de Deus sendo derramadas em suas vidas, aquele povo ele se rebela contra o povo de Deus. Eles tentam lançar os amigos de Daniel em uma fornalha ardente, mas Deus intervém e ali novamente o nome de Deus é pregado em terra pagã. Chegamos agora no capítulo 4 de Daniel, no qual agora o rei da Babilônia ele novamente tem um sonho, não é isso? Então, nós podemos perceber que o rei da Babilônia é um sonhador. Ele tinha muitos e muitos sonhos. Agora, o sonho foi diferente. Ele passou a lembrar de tudo aquilo que ele tinha sonhado. E quando ele teve este sonho, no qual nos mostra aqui no capítulo 4, versículo 4 ao 7, mostra tudo o que ocorreu nesse itinerário entre o sonho e até o profeta chegar até ele. Eu convido a vocês que, neste momento, vamos abrir nossa Bíblia no livro de Daniel. Pode deixar aberto no capítulo 4. Nós iremos estudar somente o capítulo 4 hoje. Capítulo 4, versículo 4 ao 7. Se você, neste momento, encontrou, que você feche seus olhos, eleve seu pensamento até o trono de graça de Deus e vamos falar com o nosso bom Criador. Oremos. Santo e eterno e amado e bom Deus, bom Pai Celestial, Pai amado, a tua palavra está aberta. E neste momento, ó Senhor, precisamos do auxílio do Santo Espírito teu, ó Senhor. E te pedimos, ó Pai, derrama o teu Espírito sobre cada um de nós, para que nós possamos entender a tua palavra. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Na minha versão diz o seguinte: eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e quando estava no meu leito, os pensamentos, as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso expedi um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que fizessem saber a interpretação dos sonhos. Então, versículo 7, então entraram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Eles contei os sonhos, mas nem me fizeram saber a sua interpretação. Aqui nos mostra que, assim como o capítulo 2, ninguém soube interpretar o sonho do rei naquele momento. E o rei, agora, ele chama Daniel. E quando Daniel chega para falar com o rei, que o rei ele conta todo o veredito para Daniel, Daniel fica um pouco atônito, mas ali o Espírito do Senhor, ele passa a habitar com Daniel, e Daniel, ele relata o sonho do rei. Agora imagine, gente, o que aconteceu. O rei estava ali, seu leito, quando ele teve um sonho. E esse sonho, ele sonhou com uma árvore muito grande. E essa árvore, ela cresceu de tal maneira que ela se fortaleceu muito, ficou muito robusta.
ela tinha muitos frutos, no qual sustentava toda a terra. A sua sombra era tão maravilhosa que os animais vinham para ficar naquela sombra. E o que acontece? Do céu vem um vigilante. E esse vigilante, quando ele desce do céu, o vigilante, nós podemos citar que é um anjo a mandato de Deus. E esse anjo vigilante, ele desce, ali ele corta essa árvore, porém a sua cepa, ou seja, o seu tronco, ela é colocada em candeias, colocada em corrente, acorrentada com correntes, e ali é acorrentada na terra, para que assim passe 7 anos. E agora, Daniel já está com um sonho trazido à tona, agora ele tem que revelar o sonho para o rei. E o rei, nesse momento, fica admirado com toda a sabedoria de Daniel. E Daniel diz o seguinte: a grande árvore é você, ó rei. Tu representas essa grande árvore no qual tu sonhaste. Tu, ó rei, tu serás expulso da tua morada. Será como os animais do campo, e comerás da palha e da erva como eles, até reconhecer que o Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, ele tem domínio sobre os reinos, sobre os homens, e dá o seu reino a quem ele quer. Ele fala, o rei, que a árvore seria cortada, ou seja, o rei, ele perderia o seu trono. Foi isso que Daniel falou para o rei. Porém, ele perderia o seu trono não por completo, mas sim por um período de tempo, e depois ele seria restituído. E o vigilante ali, aquele vigilante, aquele anjo do céu, ele disse que a cepa, ou seja, o tronco, ele ficaria na terra, ainda por um pouco tempo, ou seja, ele permaneceria ali na terra. Quando passasse 7 anos, ele voltaria ao trono, assim que iria acontecer com o rei após 7 anos. E mesmo sendo a maior potência do mundo, Babilônia, e o rei ali reconhecendo que igual a ele não tinha outro aqui na terra, ele teria que reconhecer a soberania de um rei maior, de um rei criador, de um rei espiritual. Agora, meus queridos, imaginem isso para um rei pagão, no qual todos olhavam ele como um Deus. Esse Deus, ele teria que reconhecer que existe um Deus maior, existe um Deus criador, um Deus que fez os céus, um Deus que fez a terra, um Deus que constituiu todas as pessoas, um Deus que está sob o controle da humanidade. Ele precisava reconhecer tudo isso. E foi assim, a história foi passando e Daniel viu que tudo aquilo iria se cumprir e leva um conselho para o rei. Chega para o rei e quer dar um conselho para ele, para que assim possa ser adiado tudo aquilo que iria acontecer, no qual o rei iria ser destronado, iria passar 7 anos como um animal comendo palha e depois retornaria. Agora veja aqui o versículo 27, capítulo 4, versículo 27, que diz o seguinte: portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Daniel lança esse conselho ao rei. Mas o rei, ele sabia tudo que ia acontecer, gente. Ele viu que Daniel traduziu todo o sonho da estátua que Babilônia iria passar. Ele iria passar. Mesmo assim, ele olhava para ele, olhava para a sua riqueza, olhava para o seu poder e sentia eterno. Mesmo com toda a advertência dos sonhos passados, mesmo com a advertência do sonho presente, o rei endurece o coração. E o rei esquece toda a tradução que Daniel traz para ele e passa a ter uma vida ainda entregue à idolatria. Ao que acontece no versículo 29 e versículo 30, diz assim, ó: ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com os meus grandiosos poderes e para a glória da minha majestade. Mesmo diante de tudo isso, a soberba do rei, ele olhava para o rei e dizia assim: eu construí. Foi eu que construí os jardins suspensos da Babilônia. Foi eu que construí essas muralhas. Foi eu que estou sobre o governo desta nação, que nenhuma nação pode chegar aos seus pés.
Então, o coração do rei ali estava comparado ao coração de Satanás, ao coração de Lúcifer, quando ele foi expulso do céu. O rei, ele deixou o seu coração ser dominado pela cobiça, pela soberba, pelo orgulho, pela exaltação própria. E é assim que ele estava. E quando o rei faz que tudo isso aconteça, com ele, deixe esses maus pensamentos entrarem em seu coração, aí acontece o castigo que vem contra o rei. No versículo 33 diz assim: no mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor e foi expulso de entre os homens e passou a comer erva com os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe crescesse os cabelos, como as penas das águias e as unhas como as aves. Ou seja, o rei naquele momento, ele virou uma espécie de um animal selvagem. Ele estava agora irracional. E como ele agora era um animal irracional, ele passou agora 7 anos ali no meio dos animais. Ele saiu do seu reino, abandonou tudo e ali foi em direção à floresta. Nós hoje, quando trazemos a medicina que está muito avançada, será que existe alguma explicação para tal fato? Será que um homem hoje em dia ele pode de racional passar a irracional e passar a conviver com os animais, gente? A ciência, eles mostram uma doença chamada licantropia. A licantropia que eles explicam é quando o ser humano ele assume o comportamento de um animal. E quando o ser humano passa a assumir esse comportamento de um animal, a ciência dá esse nome de licantropia. E existem vários e vários casos. Nós não sabemos se o caso de Nabucodonosor foi esse caso, mas tudo indica que como ele virou um animal irracional, ele praticamente estava vivendo essa síndrome, vivendo com essa doença. Agora é interessante que quando se passa 7 anos que aquele homem está ali, junto com os animais, a profecia se cumpre. A profecia aqui do historicismo, ela traz o seguinte, no versículo 34, fala assim: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos aos céus, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Amém, glória a Deus. Aqui tem dizendo que depois de 7 anos ele recobrou o entendimento. De irracional, ele passou agora a se transformar em racional. Ele teve raciocínio de tudo que estava acontecendo. E aqui fala que ele passou o quê? A glorificar, a exaltar agora o nome de Deus. Nós podemos falar que neste momento, Nabucodonosor, ele tinha visto maravilhas que Deus tinha operado no meio do seu povo. Ele viu Deus livrando aqueles jovens da fornalha ardente. Ele viu um jovem traduzindo o seu sonho que ninguém mais conseguia traduzir. E agora, depois de tudo isso ter acontecido com ele, ele passa por algo chamado conversão. Conversão. Conversão é quando você está caminhando direto para cair no abismo, você dá meia volta. Em vez de cair no abismo, você retorna agora para os braços do Criador. E foi o gesto que ele praticou. Ele passou pela conversão. Agora, escutem bem. Nabucodonosor, ele precisou de 7 anos sofrendo, 7 anos vivendo como um animal, vivendo meio entregue ao caos, para reconhecer que o Senhor é o Senhor da sua vida. Ele precisou de 7 anos. E nós, hoje em dia? Será que muitas vezes não estamos agindo como Nabucodonosor? Estamos na igreja, estamos ali nos alimentando com o maná que vem do Senhor, estamos bebendo direto da fonte da água da vida, que é Jesus, e deixamos essas fontes maravilhosas e vamos beber das águas amargas da vida. Nos afastamos muitas vezes da igreja, dos caminhos de Deus, e vamos para o mundo. Porque o mundo nos atrai, a nossa carne, e nós passamos a seguir o mundo em vez de seguir a Cristo. Deixamos a nossa vida espiritual e passamos a ter uma vida carnal, no qual o mundo começa a nos afastar mais e mais do Senhor. Muitas pessoas estão vivendo desta maneira, assim como Nabucodonosor, vivendo em terreno do inimigo. A partir do momento que aparece a primeira tentação, se a pessoa baixar a guarda e aceitar a primeira tentação, já está pisando em terreno do inimigo. E quando se pisa em terreno do inimigo, não se tem mais noção de como é que retorna para os caminhos de Deus. O Senhor tem que intervir.
Só que a pessoa perde forças, não tem mais forças de clamar. Por isso, minhas queridas, neste momento, se alguém esteja passando por uma situação de fraqueza espiritual, no qual o mundo está querendo chamar para desobediência, neste momento busque pelo Senhor. Reconheça que Ele é autor da tua vida. Se apegue ao Senhor, que Ele vai transformar a tua vida. Quem sabe você esteja com um familiar que não esteja lá no mundo, ou com um familiar que conheceu essa fonte maravilhosa e agora está bebendo das águas amargas do mundo. A gente sabe que o inimigo, ele tem um barco luxuoso preparado para todo aquele que quer navegar longe das águas do Senhor. Mas nós sabemos também que Deus, ele tem uma arca linda, maravilhosa, preparada dentro da igreja, que cabe todos nós, todos aqueles que estão afastados, cabem eles também. Agora eles precisam ouvir a voz do Espírito Santo. Mas muitas vezes o mundo coloca uma veda nos ouvidos dele, nos olhos deles, para que eles não escutem, não vejam. E neste momento, entra o clamor, entra a oração, entra o jejum, entra o choro diante de Deus, as lágrimas, para que o Senhor escute as nossas orações, visite o Espírito Santo, visite essa pessoa e possa trazer eles de volta. Esta obra quem faz é o Espírito Santo, mas o Espírito Santo precisa de um veículo que somos nós precisamos clamar, nós precisamos nos ajoelhar diante do Senhor e buscar para que Deus assim opere esse grande milagre. Gente, o rei, naquele momento, ele encerra com uma oração de gratidão, uma oração de conversão. Lá no último versículo do capítulo 4, versículo 37, Nabucodonosor, esse capítulo é encerrado da seguinte maneira: agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos são justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Vocês já imaginaram, minhas queridas, vocês um dia fazendo-se essa oração? Agora eu louvo o meu Deus Todo-Poderoso que trouxe o meu filho que estava afastado de mim e trouxe para os braços do Senhor. Que dia maravilhoso vai ser esse, vai ser assim, algo maravilhoso no dia que você estiver agradecida por esta bênção derramada em tua vida. E com certeza Deus, ele está planejando tudo. Deus já tem tudo já pronto, mas vai ser derramada no momento oportuno. Por isso a gente não pode desanimar de maneira alguma. A gente tem que ter bom ânimo para que nós possamos vencer este mundo. E eu te digo uma coisa, esse mundo já está vencido. O Satanás já foi vencido na cruz do Calvário. Nós somos pessoas vencedoras. Agora, haja como pessoa vencedora. Eu tenho que agir como uma pessoa vencedor. Quando nós estamos no Senhor, estamos firmes na rocha que é Cristo, nós somos muito mais do que vencedores. E nós podemos dizer que através dessa oração, Deus, ele humilha o soberbo, ele derruba a exaltação do homem e leva cada um de nós a adorá-lo fielmente. E os cuidados do profeta com o rei levam com que ele tome essa decisão. Deus, ele trabalha todos os dias também para nos salvar. Esta é a sua obra. Por isso, gente, que nós possamos cada vez mais buscar ao Senhor, para que ele possa assim nos fortalecer e nos guiar. Nós devemos cada vez mais colocarmos nossas vidas diante deste Deus todo maravilhoso. E ele está nos aguardando, gente. Deus, ele está sempre de braços abertos. Ele nunca se afasta de nós. Com as dificuldades da vida, a gente acaba se afastando um pouco de Deus. Mas Deus, ele está sempre de braços abertos. Ele quer que nenhum de nós se afaste dele. O chamado do Senhor é todos os dias. Hoje eu acredito que quando você acordou, Deus ele te chamou. Deus te chamou para que você fosse uma pessoa fiel a ele. Só ele ter te dado a oportunidade de acordar com vida. Você acordou com vida hoje, ele está dizendo, tu tem uma nova oportunidade hoje de andar comigo. Que nós não venhamos a jogar essa oportunidade fora. Essa oportunidade maravilhosa, que se renova a cada manhã. Essas são as misericórdias do nosso Deus. Assim como ele teve misericórdia com um homem tão mau, que foi Nabucodonosor, que fez tudo que não presta, um rei pagão, trazendo ele para os seus caminhos, quanto mais nós, que estamos aqui, confessando esse Deus verdadeiro, esse Deus maravilhoso. Deus, ele te chama hoje. Deus chama você para ser uma verdadeira adoradora, que clame ao Senhor,
porque bênçãos serão derramadas em tuas vidas. Amém? Este é o meu desejo, essa é a minha oração, que nós possamos buscar ao Senhor e escolher a Jesus. Neste momento, feche seus olhos. Vamos fazer uma oração. Oremos. Santo e eterno e amado e bom Deus, bom Pai Celestial, estamos aqui, ó Pai amado, porque confiamos em Ti, ó Senhor. Estamos aqui, ó Pai amado, porque sabemos, ó Pai amado, que Tu é agradável aos nossos olhos, ó Deus. Te agradecemos por esse amor incondicional que Tu tem por cada um de nós. Te agradecemos por ter enviado o Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, aqui à terra, com este amor maravilhoso, chegando a morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Pai amado, somos injustos, mas neste momento que a justiça de Cristo seja amputada em nossas vidas, para que nós possamos ser justos mediante a Cristo. Pai amado, Tu sabe o desejo dos nossos corações, Tu conhece o desejo de cada mãezinha que está aqui neste grupo. Tu sabe porque ela clama, Tu sabe qual o desejo que ela quer, e quando esse desejo for realizado, Pai amado, vai ser algo maravilhoso em sua vida. Não somente na sua vida, mas na vida de toda a sua família. Sabemos que Tu tem poder para isso, ó Pai, que neste momento Tu visite cada pessoa que está afastada, cada pessoa que está há muitos anos jogados nesse mundo, bebendo das águas amargas. Que neste momento o Teu Santo Espírito toque o seu coração, que ele sinta um refrigério, que ele retorne para os Teus braços de amor, para beber desta fonte, desta água maravilhosa, para que nunca mais venham a sentir sede. Abençoa para este grupo, abençoa cada um de nós. Vem nos fortalecer e nos guiar para o caminho da salvação. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.